Olá a todos, depois de muito tempo estou trazendo aqui um vídeo novo para o canal. Meu nome é Alessandro Oliveira, que é o canal Divulga Humanas, projeto de extensão da Universidade Federal do Espírito Santo, em que eu trago alguns pesquisadores da área de humanidades e áreas afins, para que eles possam compartilhar um pouco da pesquisa que eles fazem ou que, porventura, fizeram ou tenham interesse em fazer. E hoje eu estou aqui com o Paulo Roberto Sodré, que durante muito tempo dedicou sua pesquisa à área de literatura portuguesa e, especificamente, à área de literatura e humor, né? O humor na literatura. Sodré já organizou eventos e fez pesquisas sobre o assunto. Tudo bom, Sodré? Aí, Alessandro, obrigado, boa tarde. Obrigadíssimo, né, pelo convite, pela lembrança. Uma alegria estar aqui conversando com você, né, e conversando sobre um assunto que me agrada tanto. Obrigadíssimo. Eu que agradeço pelo aceite do convite. É sempre uma honra ter pesquisadores do seu calibre para vir aqui compartilhar o conhecimento com a gente. Sodré, quando a gente pensa em literatura e humor, como é que foi o seu contato com essa área? Como é que foi o seu contato inicial? No que exatamente você tinha interesse? E o que você pode trazer para a gente dessa área tão ampla e tão interessante, né, que é a literatura, o humor e a literatura? Rapaz, eu fiquei muito impressionado com a amplitude, né, dos estudos sobre humor, porque é um dos assuntos que acaba englobando áreas completamente distintas, né? E que no estudo acabam por se tornar complementares, né? Você tem desde fisiologia, medicina, psicologia, passando pela antropologia, pela filosofia, né? Pela linguística, pela literatura. Enfim, é um tema meio assustador, justamente por conta dessa ramificação, né? Eu estava lendo o Victor Raskin, que é um dos linguistas especialistas em humor, e aí ele vai, digamos, desfolhando, né, abrindo o leque de possibilidades de estudo, de pesquisa que envolve o humor, né? Fora a terminologia também, que é vastíssima, né? Você tem um conjunto imenso de termos ligados ao humor. Então, para a gente definir o que é humor, a gente tem que ir para uma série de outros termos, né? Quer dizer, até que ponto vai o cômico, até que ponto vai o ridículo, aí vem o grotesco, o riso, né? Que muitas vezes se confunde com o estudo de humor, porque está diretamente ligado, né? Quer dizer, aí você tem um efeito fisiológico, psíquico, que é o riso, a gargalhada, né? Há um tema que está ligado basicamente à linguagem, né? Quer dizer, por meio da linguagem, pelo menos no que me interessa, né? Por meio da linguagem é que o autor, a autora, conseguem lidar com o humor, né? Conseguem efetivar o humor num texto visual, verbal, enfim, nas várias semioses que nós conhecemos hoje. O primeiro contato que eu tive com o humor foi, claro, né, no estudo da literatura portuguesa, quando eu me deparei com as cantigas satíricas, né, dos anos 80, final dos anos 80, início dos anos 90, e principalmente com as peças vicentinas, né, com as farsas vicentinas. E aí sempre me chamou a atenção. Na literatura nós temos termos bastante confortáveis, né, para lidar com o texto que lida com o riso, que é a sátira, né, o cômico ligado à comédia, a sátira ligada à crítica aos costumes, né, como é o caso do Gil Vicente. E nesse meio tempo eu ainda estava muito interessado em estudar as cantigas lírico-amorosas da tradição galego-portuguesa, medieval, século XIII. Então, eu deixei o humor de lado e fui investigar as cantigas de amigo. Estudei essas cantigas, primeiro um trovador especificamente, nas cantigas de amigo,
no mestrado. No doutorado, eu me deparei com um gênero especificamente, que é a cantiga de madre, né, que é um tipo de cantiga de amigo. E justamente ao estudar as cantigas de madre, a relação entre as mulheres, né, nessas cantigas, quer dizer, a cantiga de amigo é uma cantiga produzida por homens, né, mas que tem a voz em primeira pessoa de uma mulher, seja da namorada, seja da mãe dessa namorada. E aí os trovadores colocaram em cena diversas vozes femininas e diversos conflitos, né? E aí eu me dei conta de que nessas cantigas lírico-amorosas aparecia um certo humor, né? Mas como se trata de cantigas lírico-amorosas, esse tema não vem muito à tona, né, nos estudos. E só no estágio de pós-doutorado, em 2007, é que eu resolvi me dedicar às cantigas de Escárnio e Maldizer, né, onde o humor... Aliás, o termo humor aparece pouco nos estudos sobre as cantigas de Escárnio e Maldizer, justamente porque a sátira, né, é um termo mais comum quando o estudioso pretende estudar essas cantigas, né? Porque, claro, a crítica aos grandes problemas da época, morais, políticos, estão muito em voga quando se estuda a cantiga de Escárnio e Maldizer, então presta-se pouca atenção à questão do humor propriamente, né? E aí já entra uma terminologia mais complicada, né, porque quando se fala de sátira, parece que a gente está englobando o humor, quando na verdade é o humor que engloba a sátira, né? Se a gente partir do princípio, como vários estudiosos apontam, de que o texto humorístico, seja ele qual for, né, verbal, visual, etc., é um texto que está preocupado em fazer rir, muito pouco, discretamente ou não, mas fazer rir, né, criar no leitor, no espectador, o riso. Então, a sátira entra, né, na categoria do humor, porque, ainda que haja satiristas mal-humorados, né, que não estão interessados no riso, boa parte dos satiristas querem justamente o riso, né? Pretendem justamente, por meio do riso, corrigir os costumes, né? Como vem a famosa máxima, né? Rindo corrige os costumes, né? Então, a partir do estudo das cantigas de Escárnio e Maldizer, é que eu me deparei com a sátira, digamos, mais séria, né, mais preocupada em discutir questões ligadas à época, à sociedade da época, mas também me deparei com uma forma de fazer cantiga de Escárnio e Maldizer que não estava muito clara ainda na época que eu fiz os estudos. Quando eu me dei conta na bibliografia que eu li, né, na fortuna crítica que eu li sobre as cantigas de Escárnio e Maldizer, nessa fortuna crítica havia praticamente duas posições, né, dos estudiosos. Os mais conservadores, geralmente ligados à filologia, né, e relacionavam muito a produção das cantigas de Escárnio e Maldizer a uma historicidade, né, desconsiderando o lado mais ficcional dessas cantigas. Então, muitos filólogos, né, muitos estudiosos, partiam do princípio de que Pero da Ponte, por exemplo, dizendo, né, se dirigindo ao Tício Pérez ou a outra pessoa da corte, que ele estava sendo abusado sexualmente pelo Tício Pérez, por exemplo, né, dizendo: Tício Pérez, você abusa de mim à noite, né, trebelhando. E equivocamente quer dizer transando, né? Então, alguns filólogos partiram do princípio de que essa fala do Pedro da Ponte era uma fala biografista, né, relacionada à história, que provavelmente Pedro da Ponte tinha sido abusado por esse Tício Pérez, que era um sodomita, né, que poderia ser um sodomita. Então, tinha essa tendência, né, mais biografista na percepção das cantigas de Escárnio e Maldizer, e havia uma outra
ligada ao que a Marta Madeiro, uma historiadora espanhola, chamou de injúria lúdica. Ou seja, as injúrias que os trovadores, né, em boa parte das cantigas, faziam eram brincadeiras mesmo. Então, eles se tomavam e tomavam os companheiros ou as pessoas que estavam ligadas a eles, ou como covardes, ou como sodomitas, ou como perdulários, enfim. E brincavam com isso. Então, eram ficcionais, né, as acusações, as injúrias que apareciam nas cantigas de Carne Malduzê. E foi a partir daí que eu comecei a me interessar mais pelas cantigas de Carne Malduzê, né, buscando justamente a questão do texto humorístico, né, como é que os trovadores conseguiam esse texto humorístico em suas cantigas. Então, realmente foi um grande panorama aí dos gêneros, cantiga de amigo, cantiga de escárnio. Uma coisa que foi interessante que você falou é a quantidade de terminologias vinculadas ao humor quando a gente analisa um texto literário ou qualquer que seja o gênero. E você mencionou esse efeito psicológico, que é o riso, o que me traz aquela velha questão, né, de quando o professor de português pede para o aluno explicar o humor da história e o aluno escreve que não achou graça, né? Então, o humor ele não é necessariamente risível, ou talvez ele não tem que provocar de fato o riso. Então, pelo que se caracteriza exatamente o humor, já que é possível não ter esse riso, e como que isso é distinto nesses gêneros? Eu estou perguntando isso porque você disse que essas cantigas de amigo, a princípio, elas não eram vistas do ponto de vista humorístico, apesar de você poder, vez ou outra, identificar elementos humorísticos ali. Então, o que é o humor exatamente? Pensando nesses apontamentos que eu fiz. Uhum. Alessandro, uma questão que eu acho muito difícil, né, de explicar, e os estudiosos, né, também não chegam a um consenso sobre o que vem a ser o humor e como ele é provocado exatamente nas várias pessoas e através de vários textos, né, que se querem humorísticos nem sempre conseguem ser humorísticos. Por quê? Porque a reação de uma pessoa diante de um texto, né, em determinado contexto, em determinada situação da própria pessoa, naquele momento em que ela recebe aquele texto que pretende ser humorístico, vai variar muito. Então, eu posso pegar, por exemplo, uma cantiga de escárnio e maldizer, em que um monge, por exemplo, narra uma pessoa buscando a verdade, né? Essa pessoa vai buscar a verdade no convento, né? Nos lugares em que presumivelmente a verdade estaria e não encontra em lugar nenhum, né? Então, dependendo do seu ponto de vista, dependendo do seu modo de encarar o mundo, você pode rir, né, dessa narrativa, porque ao se colocar um monge ou uma pessoa, né, buscando a verdade, e essa pessoa não encontra a verdade onde presumivelmente ela estaria, isso causa uma espécie de ruptura com o senso comum, ou seja, no mosteiro a verdade deveria estar lá, né? Se a gente considerar o contexto cristão, teocêntrico, etc. No período medieval, século XIII, então necessariamente a verdade deveria estar no mosteiro, né? Por exemplo, na ordem de Cister, na ordem de Cluny, né, entre os mendicantes, enfim, entre os religiosos, ao fim. Quando o trovador diz que essa pessoa peregrina, né, e não encontra em nenhum desses lugares, o que ele está fazendo? Ele está rompendo com a expectativa que o leitor ou ouvinte tem dessa busca da verdade. Ele rompe com o senso comum.
Quando o leitor, né, na época, e acho que até hoje em dia, né, quando o leitor se depara com essa incongruência, quer dizer, uma pessoa não encontra a verdade onde ela deveria estar, isso é um dos recursos, uma das estratégias de que os autores, desde os latinos, utilizam para conseguir o efeito de humor. Só que nesse caso especificamente, nós temos a possibilidade do humor, porque o trovador rompe com essa expectativa, né? Cria uma incongruência, dizendo que a verdade não está onde deveria estar. Só que um melancólico, por exemplo, não acharia graça, porque o trovador acaba tirando dele, desse espectador, desse ouvinte ou desse leitor melancólico, pessimista, a possibilidade de ele acreditar em alguma coisa. Então, como é que você vai rir, né, daquilo que você está perdendo, digamos assim? É uma fé, uma esperança ou algo do tipo. Então, e para uma pessoa que não tem expectativa nenhuma e que não acredita muito, né, nas pessoas, nas instituições, é risível, né? É ridículo que nessas instituições não se encontre uma coisa básica que é a verdade, por exemplo. Então, essa é uma das estratégias. Há várias outras, né? Esse trovador, por exemplo, ele lida com a sátira, na verdade, que ele está fazendo uma sátira, e essa sátira pode ou não causar o riso, dependendo desse receptor de que eu estou falando, né? Agora, há outros trovadores que brincam com as palavras, por exemplo. Então, os trocadilhos, né? Os equívocos, as metáforas obscenas, por exemplo, quando elas são percebidas pelo receptor, o fato de esses receptores perceberem a malícia dessas metáforas, um exemplo, há uma famosa cantiga do Pedro da Ponte em que ele narra a peregrinação de Maria Valteira, que é uma soldadeira, uma mulher na Idade Média, né, no período medieval, que acompanhava os grandes bandos de militares e dançavam, cantavam, e nas cantigas satíricas elas aparecem como prostitutas. Então Maria Valteira é uma delas, né? E ela vai à Terra Santa para se redimir dos pecados. Então, ela se redime dos pecados, volta, né? Junto com vários guerreiros, e à medida em que ela volta, em que ela dorme no mesmo lugar que esses vários guerreiros, ela vai perder, quer dizer, ela tinha chegado à Terra Santa e encheu a maleta dela de perdões. Ela conseguiu os perdões que ela precisava para se redimir. Quando ela volta, ela vai dormindo, né, pernoitando com esses viajantes, e a maleta dela vai se esvaziando dos perdões, porque os guerreiros vão roubando aos poucos esses perdões. Quando o receptor se dá conta de que a maleta não é uma maleta, literalmente, né, falando, né, mas do órgão sexual, né, da Maria Valteira, e ela vai transando, né, com os homens na volta, aí é inevitável o humor, né, porque é uma brincadeira, um jogo de palavras, e com isso o humor é garantido. Então, depende muito de como que o trovador e os escritores atualmente lidam com a linguagem, com os absurdos, né, com a nonsense, com a incongruência e com os jogos de palavras. Né? Em termos de literatura, os jogos de palavras funcionam muito bem para se conseguir o humor. Você diria que está associado, então, a uma espécie de quebra de expectativa, uma quebra de expectativa com a realidade, com o real? Sim. E somado a isso, você havia falado no começo sobre algumas sátiras não serem analisadas do ponto de vista do humor, e isso me fez pensar muito na questão da função social do humor, porque me parece que, principalmente do ponto de vista, quando a gente pensa que a sátira ela está ali para apontar algum erro de costume, algum erro de virtude, ou uma espécie de correção social. E então me parece que
essa função do humor vai depender muito de quem está escrevendo ou a serviço de que o autor está no momento em que ele cria isso. O que você poderia dizer sobre essa questão da função social do humor? Sem dúvida, Alessandro. A gente tem que se lembrar de que o humor, nas origens, ele vai ter justamente essa função de agregar pessoas, né? Reunir pessoas para descanso, enfim, para trocar ideias no final do dia. E muito dessas conversas tinha uma dimensão crítica, né, em relação ao que as pessoas faziam e que não deveriam fazer, ao que as pessoas deveriam fazer e que não fazem, enfim. O humor, na sua origem, ele tem muito de corretivo mesmo, né? De chamar a atenção das pessoas de uma determinada comunidade para um ideal, certo? Quando nós pensamos, por exemplo, nas cantigas de Carne Maldizer, ou nas farsas de Gil Vicente, ou em romances satíricos, né? Crônicas, enfim, os diversos textos que nós temos, e são muitos, né? São muitos gêneros literários que lidam com humor. É difícil a gente não perceber nesses textos uma propensão à crítica e a uma tentativa de correção, certo? Portanto, quando nós pensamos em sátira, humor e sátira, na literatura principalmente, ela está muito ligada a uma função social de indicar um problema, né? Acusar esse problema, denunciar esse problema e tentar resolver esse problema. É claro que o efeito do riso, como diz Terry Eagleton, né, é um dos estudos mais recentes sobre o humor. Ele escreveu isso em 2017 e foi lançado em 2020, né, a tradução. O humor tem muito dessa oscilação, né, porque uma gargalhada, um riso, ele pode levar alguém a se rebelar contra um estado de coisas, né, negativo, ruim, criticável, como pode também arrefecer, esfriar esse estado de rebelião. E quando você ri, você relaxa, não é? Diante de uma situação política, né, ou moral, ou ética, ou religiosa, enfim, em que a pessoa está tão revoltada com o encaminhamento que algumas pessoas, de algumas instituições, o modo como elas estão conduzindo certas práticas, tá? As pessoas ficam tão revoltadas com isso que, se elas não tiverem o riso, muitas vezes, a tendência é a indignação, a raiva e, portanto, uma ação de impedimento, né, de tentativa de impedir ou de interromper aquela conduta. O riso, pela própria natureza relaxante, né, do riso, ele pode diminuir esse estado de revolta, né? Justamente porque a pessoa conseguiu se distanciar daquela raiva, porque se ela mantivesse a raiva, ela não riria de uma piada sobre políticos, etc, etc. Então, a piada, muitas vezes, tem a capacidade de fazer com que essa pessoa indignada se distancie e consiga rir. E, ao conseguir rir, ela relaxa, né? E a indignação fica muito menor. Por isso que algumas pessoas não são muito favoráveis às piadas, né? Às muitas piadas sobre assuntos muito sérios, justamente porque o riso tem esse efeito relaxante, né? E não redutor, mas diminuidor da tensão, já que é relaxante, certo? Mas, de todo modo, as pessoas que são alvo, né, desse riso, e esse é um dos grandes objetivos do riso, e do riso moralista, principalmente, da sátira, né, é colocar essa pessoa em situação de constrangimento e desconforto,
a tal ponto, né, que o riso e essa denúncia e essa sátira consigam fazer com que essa pessoa se corrija, né? O que, lamentavelmente, nem sempre é o que acontece, né? Lamentavelmente. Mas isso que você falou sobre essa questão do relaxamento, de uma questão de apaziguar essa situação de revolta social, me lembrou um pouco, eu sei que você conhece bem, aquela ideia do Bakhtin, de uma carnavalização da sociedade, né, no sentido de que você passa a utilizar de um momento de desordem, né, quer dizer, é uma questão do... Como, por exemplo, o próprio carnaval, né, muitas pessoas, inclusive reacionárias, gostam de carnaval, e até usam roupas que são associadas a outro gênero, mas fora de um contexto de carnavalização, Sim. jamais tolerariam essa coisa que eles consideram um absurdo. Então, em certo Sim. sentido, a própria desordem, a própria existência de uma situação que permite isso é um reforço de que isso não é permissível em outras situações, não é? Sim, sim. Me lembrou bastante essa questão, o que é muito, muito interessante. E puxando para essa coisa de pensar no humor da contemporaneidade, você que se dedicou tanto ao humor no medievo, o que você destacaria de principais diferenças no humor hoje e no humor no medievo ou até na antiguidade, já que você teve que buscar alguns tópicos de humor da literatura latina e talvez até na literatura grega? O que você diria que se destaca como diferente no humor hoje? Alessandro, o Jorge Minuart tem a história do riso e do escárnio, que é um um livro excelente, não é, sobre como que o riso vai se desenvolver ao longo da história, desde os antigos até a contemporaneidade. É um livro fantástico, justamente porque tenta esquadrinhar como que o riso vai se desenvolvendo ao longo dos séculos. E, quer dizer, é um assunto muito amplo, mas eu vou tentar sintetizar. A impressão que eu tenho, a partir da leitura do Minuart, é que um dos pontos de diferença do humor contemporâneo em relação ao humor antigo, né, pelo menos da primeira metade do século XX para baixo, certo? É a perda paulatina de modelos e de crença nos modelos. Quer dizer, o humor e a sátira se basearam durante muito tempo numa concepção ideal de mundo, né, desses satiristas, desses humoristas, e o modelo que esses satiristas tinham do mundo é que permitia a esses satiristas a condenação daquilo que eles achavam não ideal, não modelar. Então, a partir da segunda metade do século XX, principalmente, né, mais ou menos, esse idealismo, por exemplo, a noção de Deus, né, a noção de religião, a noção de mundo binário, bem e mal, etc., etc., essa ideia redutora, né, de que o mundo pode ser sintetizado, né, em dois lados, em dois polos apenas, a partir disso, a partir dessa demolição desses modelos, desses ideais, o humor e a sátira, principalmente, começaram a perder fôlego, né? Justamente porque não há mais esses grandes modelos de que os satiristas poderiam servir para colocar suas críticas, né? Porque, na verdade, Alessandro, o satirista, de um modo geral, quando ele se propõe a rir de si, dos outros, é porque ele tem um modelo, né? Ele tem uma ideia do que ele gostaria que fosse o mundo.
né, que fosse a humanidade, de alguma maneira. Então, quando a gente se dá conta de que certos textos humorísticos revelam muito da expectativa, né, e da noção de mundo, do ponto de vista do satirista, a gente percebe o grau de conservadorismo ou não desses satiristas, né? Que mundo ele tem em vista, que ideal ele tem em vista. E, claro, dependendo do ideal de cada um, você vai ter diferentes tipos de humor, né? As sátiras, por exemplo, só para ter um exemplo mesmo, de não religiosos em relação a certas religiões, por exemplo, né? Então, se para um grupo a figura de um ser sagrado ele não pode ser avacalhado, né? Quer dizer, esse grupo de religiosos não consegue compreender que há um grupo de pessoas que não tem a menor preocupação com esse ser sagrado. Não existe esse ser sagrado. Então, para esse grupo que não acredita, é facílimo fazer uma piada com seres, né, sagrados, seja qual for a religião, né, mais ou menos radicais. E dificilmente esse grupo religioso consegue fazer uma piada, consegue fazer uma brincadeira com justamente esses seres sagrados. E aí, substituindo o ser sagrado por valores, né, morais, noções de sexualidade, noções de classe social, enfim. Tudo isso acaba sendo demonstrado no tipo de piada, no tipo de charge, no tipo de poema humorístico que os autores e as autoras produzem, né, para chamar atenção para aquilo que não está em ordem ou na ordem do que eles pensam ser a ordem, ordem no sentido restrito conservador, ou ordem em outro sentido, em outra dimensão, enfim. E eu acho que o que sustentou a sátira durante muito tempo foi justamente esse grande modelo, esse modelo quase que monolítico, né? Que a partir do final do século XIX, né, na primeira metade do século XX, principalmente a partir da segunda metade do século XX, se diluiu, né? Se desconstruiu e vem se desconstruindo ao longo do tempo. Bem elucidativo. Acho que a gente chegou aí então no que de fato provoca o humor, né? Que é ou da onde que vem a proposição de humor, porque você me parece sempre estar brincando com um modelo ou alguma tradição, seja para atacá-la ou para exaltá-la, dependendo de onde da onde vem o narrador, né? Da onde vem o autor, no fim das contas. Uma coisa que eu acho interessante e que eu ainda vou tentar chegar lá é que, por hora, e talvez as minhas opiniões sejam polêmicas, né, para determinados críticos que trabalham, por exemplo, com humor mais contemporâneo, né, sei lá, de 2010 para cá, pelo menos, né, porque nós estamos num caldeirão de discussões e de revisão de pontos de vista, de modelos, né, e o que se tem produzido satiricamente, humoristicamente a respeito disso, quer dizer, é uma discussão muito complexa. Você tem que levar em conta várias desses pontos de vista, né, para considerar o que é humorístico hoje, né? Do que nós podemos rir, afinal de contas. Isso tem sido discutido não só pelos críticos literários, né, mas também pelos próprios humoristas. Houve uma leva de posições politicamente corretas, né, vários grupos buscando corrigir, né, o modo reducionista, estereotipado, né, com que os satiristas e os humoristas vêm tratando certas pessoas, certos grupos, né? E eu só tenho trabalhado até agora, pelo menos, com o humor
com a sátira, produzidos por pessoas mais conservadoras. Por que eu digo isso? Primeiro, com a Idade Média, né? Quer dizer, por mais palavrões que os trovadores usassem, por mais espinhosos que fossem os temas que eles levaram para as suas cantigas, era muito claro que todos aqueles, entre aspas, vícios que eles estavam apontando deveriam ser corrigidos, deveriam ser punidos. Então, havia um momento na corte em que as pessoas se divertiam com essas cantigas, com esses temas, com esses palavrões, mas sabiam que eram proibidos, que não eram a ordem do dia, do cotidiano. Era um momento de exceção, digamos assim, a apresentação dessas cantigas. Mais ou menos como o carnaval, né, que é posterior ao período trovadoresco. O carnaval teorizado por Bakhtin. Né? Então, eu trabalhei com esse tipo de humor, portanto, um humor satírico, conservador, de falar de sodomitas, ou de covardes, ou de adúlteros, né? Dizendo, olha, não sejam sodomitas, não sejam covardes, não sejam adúlteros. E, mais recentemente, eu estou trabalhando com poemas humorísticos de um autor baiano, que ficou muito tempo no Espírito Santo, chamado Teixeira Leite, Manuel Teixeira Leite. E, como ele produziu os seus poemas nos anos 20, então, ainda se encontra ali, principalmente, um humor conservador. Não é? Então, é fácil de estudar esse humor, porque a gente sabe quais são os estereótipos, quais são os preconceitos, né, de que aquela sociedade em Vitória, nos anos 20, viria. O que se faz hoje é que eu acho que é o grande ponto de teorização e crítica literária. Né? As piadas que são feitas de uns 10 anos, 20 anos para cá. Porque é desse período que os grandes temas, os grandes estereótipos que alimentaram, né, a produção satírica e humorística foram abalados, né, estão abalados. Então, voltar a esses estereótipos é um risco para o humorista hoje. Então, é um assunto que continua muito polêmico, não é? É um assunto muito complexo, e eu não sei se eu vou ter tempo de pesquisar, de chegar a uma produção contemporânea, né, voltada para o riso. Vamos ver se eu consigo chegar lá. Ok? Eu confio que vai. Vamos ver. Seria uma boa produção para todos nós, não é? Mas então, é isso. Vamos ver. Muito obrigado, Sodré, pelo obrigadíssimo. por participar, por trazer essas falas tão elucidativas em relação à literatura e humor. Como eu disse no começo, é sempre bom ter um pesquisador como você para conversar um pouco com a gente sobre isso. E é isso. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Grande abraço, Alessandro. Abraço.